Olá, amigos do clube, bem-vindos! Nessa aula eu vou fazer o bombom de morango, uma delícia, super fácil de fazer e principalmente para você que quer vender um produto com grande aceitação. Vou começar pelo preparo da massa, que leva leite condensado, creme de leite, farinha de trigo e manteiga. Vou começar aqui a receitinha colocando um pouquinho de leite condensado dentro da tigela. Aqui eu estou usando uma tigela que é apropriada para micro-ondas, porque eu vou fazer o cozimento no micro-ondas. Se você quiser fazer o cozimento no fogão, é só colocar os ingredientes do mesmo jeito numa panela e levar ao fogo. O ponto a gente vai ver juntos. Então aqui eu vou colocar já a farinha de trigo. Essa farinha vai dar um ponto muito bom para esse doce. Olha lá, vou misturar aqui, deixa eu colocar mais um pouquinho de leite condensado. Misturar bem e aí depois eu junto o restante. Prontinho, farinha bem misturada. Restante do leite condensado. Todo o creme de leite. Creme de leite aqui pode ser o de lata ou de caixinha. Se for o de lata, não precisa desprezar o soro. Pode só misturar o conteúdo da lata e separar a quantidade de creme que pede na receita. Prontinho, bem misturado. Agora vou juntar a manteiga, que aqui está em temperatura ambiente. E eu estou usando a manteiga sem sal. Prontinho. Agora eu vou levar ao micro-ondas e cozinhar por 4 minutos em potência alta. Ali eu coloquei para cozinhar uma receita. Se você quiser dobrar a receita, é só dobrar todos os ingredientes e também dobrar o tempo. Então seriam 8 minutos no primeiro cozimento. Quando o micro-ondas apitar, eu vou mexer bem aquele creme e vou colocar mais 4 minutos em potência média. Mas claro, como existe diferença entre os aparelhos micro-ondas, esse tempo pode variar. Por isso é importante observar bem o ponto. Passados os 4 minutos, tirem do micro-ondas com bastante cuidado, porque o creme vem bem quente, olha lá ele fervendo. Vou dar uma boa mexida agora, para sair o ar. Mistura bem. Agora eu vou cozinhar novamente por 4 minutinhos em potência média. E se você tiver dúvida se realmente está cozinhando ou se não está quente demais, porque aí se tiver quente demais, se o seu micro-ondas for muito potente, a gente pode acabar queimando o doce. Então você pode colocar os 4 minutos em potência média e parar na metade do tempo para dar uma mexidinha, tá? No meu micro-ondas eu já estou acostumada com ele, então eu vou colocar 4 minutos direto, potência média, sempre lembrando que agora é para dar o ponto. Agora sim, doce pronto, cozido pela segunda vez. Olha como ele fica num ponto bom, bem firme, que é o que a gente precisa para fazer o bombom de morango. Porque se esse creme ficar muito mole, ele dá muito trabalho. Pronto. Agora eu vou transferir para um prato. Ou se por acaso você já vai fazer, vai antecipar essa etapa e guardar esse creme, porque ele dura bastante na geladeira, ele pode inclusive ser congelado, né? Às vezes a gente tem uma produção grande e quer antecipar essa etapa, pode tanto refrigerar quanto congelar. Na sua receita está bem descrito direitinho as validades. Aí vou cobrir, porque agora a gente quer que ele esfrie, mas não quer que ele resseque. Então, olha, cobre com um filme bem grudadinho no doce. Se você for refrigerar ou congelar, já pode escolher um outro tipo de recipiente
para poder já colocar também uma tampa por cima, né, para facilitar o manuseio. Agora eu vou deixar esfriar, eu tenho uma massinha já pronta, fria, para vocês verem, e eu quero mostrar aqui os morangos. Então aqui eu peguei uma bandejinha dessas de morango, lavei e deixei secando em cima de um papel toalha. É importante que o morango esteja bem sequinho, porque senão a massinha não gruda nele. Então aqui, como eu tenho um bom fornecedor, de uma bandejinha eu não tenho perda nenhuma, eu só tirei aqui as folhinhas, né? Então eu classifiquei os morangos por tamanho, porque acho que nunca vai acontecer isso, né? Da gente pegar uma bandejinha de morango e encontrar todos do mesmo tamanho. Mesmo os morangos, os melhores, mais selecionados, mais caros, eles nunca vão ser todos do mesmo tamanho, do mesmo formato. Então eu separei, classifiquei por tamanho, porque se a gente colocar numa bandeja um doce feito com morango desse tamanho e outro com morango desse tamanho, a gente não vai ter padrão, não vai ficar bonito, e até para quem for comer o doce, vai achar estranho achar um pedaço de morango muito pequeno. E para esse tipo de doce é bem comum a gente usar o morango inteiro. Então aqui eu separei por tamanho, tem um tamanho pequenininho, um tamanho mediano. Vejam que eles não são exatamente idênticos, né? Mas pelo menos para a gente ter um padrão, até para poder organizar depois na bandeja. Aqui eu tenho um tamanho bem grande, ou seja, eu tenho 4 tamanhos na mesma bandejinha e ainda tenho assim, ó, esses que eu não gosto de usar porque tá verde demais, não tem sabor. A gente tem aqui esses que são feinhos, assim, estão com um formato feio, mas para recheio de bombom não tem problema, é só colocar ele aqui junto dos tamanhos similares. E aí a gente tem, geralmente, esses que estão mais amassadinhos. Ele está bom para o consumo, mas para esse tipo de bombom não, porque isso aqui, olha, como ele está já muito madurinho, isso aqui vai soltar água muito rápido dentro do nosso bombom. Então, eu já perdi 2 aqui, né? Então, por isso é importante a gente encontrar um bom fornecedor, porque se a gente comprar aquele tipo de bandejinha que só vem bonito por cima e vem todos estragados por baixo, a gente já tem 50% de perda. Ou seja, se eu preciso de 20 bombons, eu teria que comprar 2 caixas, né? Isso já encarece também o nosso produto final. Então, aqui está classificado. Agora eu vou pegar a massinha que eu já tenho pronta para a gente começar a modelar. Aqui eu já vou tirar o plástico de cima. Com uma colherinha, eu vou tirar as porções de massa e vou usar um pouquinho de manteiga sem sal para untar as mãos, para a massa não grudar. Então, eu pego uma porção de massa, faço uma bolinha, abro na mão, coloco o moranguinho no meio, fecha, né, vai acomodando essa massa em volta do morango e vou modelar de novo, devolvendo para ele o formato original. Ele fica parecendo uma coxinha, né? Prontinho. Aí aqui eu tenho uma bandejinha untada com manteiga, aí eu vou acomodando os moranguinhos. Então, o rendimento da massa está diretamente ligado ao tamanho dos morangos e à quantidade de massa que eu vou utilizar. Não quer dizer que se eu uso muita massa para colocar no bombom, eu vou ter um rendimento menor. Também, às vezes acontece da gente colocar mais massa naqueles morangos miúdos, né, para que os bombons fiquem do mesmo tamanho, né, todos eles. Eu não gosto de fazer assim, não. Eu gosto de acompanhar o tamanho do bombom, mesmo que no final do morango, né, mesmo que no final a gente tenha um bombom menor. Vou fazer assim com todas as frutas. Abre. Acomoda a frutinha e vai fechando. E agora é hora de banhar os morangos. Então aqui eu tenho cobertura fracionada, sabor chocolate ao leite, que eu derreti numa panela de banho-maria. Então, olha lá, coloquei água na panela de baixo, essa água está morna. Então, a água de baixo não pode ultrapassar os 50 graus. Coloquei a cobertura em cima e deixei ela paradinha, derretendo. É um pouquinho lento esse derretimento, mas funciona super bem. É muito importante a gente cuidar para nunca ter pingos de água caindo dentro da cobertura, porque isso vai mudar completamente a textura dela. Ela fica empastada. Então, sempre toma cuidado com todos os utensílios
que você for colocar em contato com a cobertura também, né? Para não chegar com a mão molhada e espirrar água aqui dentro. Então, cuidado com pingos de água. Coloquei aqui dentro e olha lá como ela fica fluida. Então, você pode fazer esse banho com a cobertura fracionada sabor chocolate ao leite, meio amargo, branco. E se por acaso você quiser fazer com chocolate puro, nesse caso muda um pouquinho, porque a gente tem que fazer o derretimento e depois a temperagem. Então, com a cobertura fracionada é mais fácil, porque a gente não tem a necessidade de fazer a temperagem. Aí eu vou pegar uma fruta de cada vez e vou jogar dentro da cobertura, banhar ela lá dentro, tirar e escorrer o excesso. Só que como o doce é grudento, a gente não consegue ficar batendo muito tempo o garfo aqui na beiradinha da tigela para escorrer muito o excesso, porque acaba grudando no garfo ou no utensílio que você for utilizar. Então a gente bate o que der, né, para retirar o excesso e deixa o excesso aqui no papel, depois a gente recorta, faz o acabamento sem problemas. Eu vou fazer primeiro com garfo, depois eu mostro outros utensílios. Olha lá, passa cobertura por toda a fruta, tira, bate o que der aqui na beirada. E aí a gente já traz aqui para o papel, se precisar a gente ajuda com outro utensílio para ele sair do garfo. Aqui eu tenho papel manteiga, eu forrei uma bandejinha com papel manteiga. Como a gente está trabalhando com cobertura fracionada, imediatamente vai iniciar uma cristalização, a gente vai ver isso, é bem rápido. E aí sim, depois que já está cristalizado, a gente passa uma faquinha em volta e faz o acabamento para ficar bem bonito. Vou usar um outro utensílio agora, que é o garfo de banho, que é esse garfo que tem pouquinhos dentes. Olha lá, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ele tem pouquinho dente. Nesse caso a gente faz assim, a gente joga a fruta lá dentro. Vou ajudar aqui com o outro utensílio. Tira. Esse também não dá para bater demais. Pronto, tirei o que deu. Agora, com esse garfinho aqui, a gente empurra ele contra a bandeja e puxa. Então, sempre a gente vai ter uma marquinha por baixo do bombom, que é bem característico, isso é comum, né? Porque um doce que é banhado, a gente vai ter que colocar alguma coisa por baixo, né? Então, isso é comum que fica aquela marquinha, mas isso não é um erro, é só uma consequência do banho. Vou fazer agora com uma colher. Então, de verdade, você vai escolher o utensílio que você mais gostou de utilizar, que você mais se adapta, né? É o jeito melhor que tem, a gente usar todos e depois escolher qual que a gente mais gosta. Então, vou fazer com a colher agora. Então, vou pegar, com a colher a gente tira o excesso, virando de um lado para o outro. E aí, deixa escorrer. Deixa ele escorregar da colher. O que eu mais gosto de fazer é com a colher. Eu acho mais rápido, mais prático. Pega, deixa sair o excesso, virando para um lado e para o outro. E deixa escorregar da colher. Prontinho, vou fazer o mesmo com todos os bombonzinhos. Vocês viram que aqui eu separei também por tamanho, né? Porque a gente pode até escolher embalagens diferentes para doces de tamanhos diferentes. Banhei o último bombom, vejam que ele ainda está molinho, né? Ainda está cristalizando. E os primeiros aqui, ó, já estão bem sequinhos. Então, nessa hora já é possível começar a fazer o acabamento. Coloquei uma luva na mão, porque aí se tiver que tocar, se precisar segurar, é bom fazer isso de luva para não marcar o chocolate com a digital. Prontinho. Aí a gente faz isso em todos os bombons. Olha lá como fica, o acabamento fica certinho. Faz isso em toda a volta, por onde tiver rebarba. Finalizado o acabamento, a gente pode ainda deixar os nossos morangos banhados ainda mais bonitos, passando por cima um pozinho perolizado. Aqui eu estou usando o cobre,
que tem esse tom avermelhado, fica bem bonito. Então a gente pode colocar numa mesa de festa, uma mesa de aniversário de 15 anos, olha que bonito que fica. Aí a gente traz também a cor do morango para a decoração, nesse tom avermelhado. E gosto também dos rabisquinhos, né? A gente pode colocar a cobertura dentro de um saquinho, cortar a pontinha, faz o teste se ficou uma abertura boa, né? Se ficou um risco bonito, fininho. E aí a gente pode riscar por cima. Isso é bom porque, como é uma fruta muito delicada, o morango é muito delicado, a gente vai ter algumas imperfeições na cobertura, né? Porque a gente não consegue apertar demais o doce para modelar, não dá para bater demais o chocolate para escorrer. Então, esses rabisquinhos também ajudam a deixar o nosso bombom com uma decoração mais bonita, mais refinada, né? Escondendo as imperfeições que são naturais da própria fruta. Agora é só aguardar alguns segundinhos para a cristalização final e escolher uma embalagem bem bonita. E eu deixo aqui para vocês algumas sugestões dessas embalagens, como por exemplo a caixinha, onde eu coloquei 6 unidades. Aqui usei aqueles maiores, aqui 6 unidades, aí eles ficam todos do mesmo tamanho, fica bem bonito. Aqui numa bandeja, como se fosse para colocar numa mesa de festa, né? Usei forminhas especiais. Ou a gente pode utilizar também a forminha simples, como eu coloquei aqui, a forminha de docinho, aquela plissada, de lateral baixa. Pode colocar em cima de tapetinho. Agora é importante, se você vai fazer para vender, quando for fazer a foto para divulgação, faz com o bombom cortado ao meio, porque eu garanto que ele é atrativo e ele vende. Então vou cortar aqui um para vocês verem. Olha que delícia! E aqui nós finalizamos mais uma aula do nosso clube. Até a próxima, turma! Tchau!